Antes de contar mais uma história, vale explicar um detalhe neste capítulo. Como existem diversos sistemas desenvolvidos nessa plataforma, Linux é o nome usado para qualquer sistema operacional que utilize o núcleo Linux. Linux nasceu como um projeto de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Aliás, o nome Linux surgiu da mistura de Linux com Unix, um sistema operacional de grande porte dos anos 70. A primeira versão oficial do Linux foi lançada em 1991 e, desde então, o número de desenvolvedores e usuários cresceu rapidamente. No início, o Linux era usado apenas por programadores ou por aqueles que entendiam muito de computação. Tudo funcionava apenas em modo de texto e linhas de comandos. Mas isso começou a mudar a partir de 1994, quando diversas empresas criaram ambientes gráficos para a plataforma. Hoje, o Linux é um sistema estável e fácil de ser usado. A distribuição Ubuntu é a versão mais popular. Além de ser bastante simples de usar, ela não requer qualquer conhecimento técnico do sistema. Ainda hoje, o que mais chama a atenção no Linux é o fato de ser um código livre, ou seja, qualquer pessoa pode personalizá-lo ou adaptá-lo às suas necessidades sem ter de pagar nada por isso. Esse conceito vem de Torvalds, que quando desenvolveu o Linux não tinha a intenção de ganhar dinheiro, mas sim criar um sistema que atendesse suas necessidades. Hoje, milhares de pessoas contribuem gratuitamente com o desenvolvimento do Linux simplesmente pelo prazer de fazê-lo um sistema operacional melhor. Abbott, that no one is permitted to enter the Abbey library, other than myself and my assistant. I see. Thank you again. El movimiento de software libre es un movimiento político para la libertad de los usuarios de programas. Un programa libre pertenece al conocimiento humano. Un programa privativo no. Es conocimiento secreto, restado a la humanidad. Como nascem os programas de computador? Como eles são criados? Programas de computador são como receitas de cozinha. Ambos são listas de passos a se seguir cuidadosamente. O que começa e o que termina, quando iniciar ou quando voltar, sempre para obter certo resultado. Quem cozinha, geralmente troca a receita com vizinhos ou amigos. A receita do programa de computador é o código-fonte, o âmago dos softwares. Alterações dos programas são possíveis somente se essa receita, o código-fonte, estiver disponível a qualquer pessoa. Por essa liberdade, existe o mundo do software livre. Ter acesso ao código-fonte é eu ter acesso àquilo que o programador escreveu. A linguagem de programação que ele desenvolveu aquele sistema e eu posso trabalhar com ela, mudar uma série de coisas nela. E depois construir de novo esse sistema com as mudanças que eu fiz. Poder alterar o sistema naquilo que eu achar melhor para as minhas necessidades. Eu acho que isso isso é o que me fascina no Linux, na verdade, né? A troca de informações, é você poder pegar um código, ver a possibilidade de uma melhoria, fazer essa melhoria, com a ajuda ou não de outros, compartilhar. Qualquer software pode ser livre ou proprietário. O software livre, ele baseia no desenvolvimento colaborativo. E para ter esse desenvolvimento, é preciso que tenha o código fonte desse software, ou seja, o modelo, as rotinas em que ele foi desenvolvido, os seus algoritmos, né, a receita dele, como diz o Stallman, tem que estar liberada para as pessoas poderem alterá-la, melhorá-la. La gente se confunde mucho pensando que free software es software gratuito y no es un asunto de precio. Es un asunto de la libertad del usuario y de la solidaridad social de su comunidad. Porque
permitir la difusión de copias es permitir la solidaridad social. El software privativo, que es el software no libre, porque prohíbe la compartición, ataca la solidaridad social. Freeware normalmente quiere decir un programa que puedes copiar y distribuir, pero normalmente no viene con el código fuente y no puedes cambiarlo ni estudiar lo que hace. Por lo tanto, no llega a ser software libre, porque el software libre quiere decir que el usuario tiene 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de hacer copias exactas del programa y distribuirlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Então nós recebemos documentos orientando sobre esse procedimento em função da política do governo se alinhar à política do software livre em função de custos, em função de liberdade tecnológica e em função também do software livre permitir o desenvolvimento de tecnologia nacional. Ideologicamente, nós do software livre preferimos o uso do software livre principalmente em relação ao social, a você compartilhar conhecimento, a você expandir o conhecimento à medida que você compartilha. É uma mentalidade ao contrário do que pensa um modelo de mercado. O software proprietário tem a preocupação com o mercado, em manter o mercado funcionando, manter a venda do seu produto. A história parece mostrar, tá certo, que o primeiro movimento vamos dizer assim, em que a produção capitalista incorpora as novas tecnologias de informática ocorre no âmbito do hardware. O grande desenvolvimento da computação ocorre justamente na Segunda Guerra Mundial, quando se usa os computadores não só para reunir informações, para guiar os navios e aviões, para quebrar os códigos secretos de transmissão de informação, e se inventa toda uma tecnologia conceitual e material, tá certo, de tratamento da informação, que é os computadores. Agora, como acontece na nossa sociedade, tá certo? Assim, essas tecnologias elas são imediatamente apropriadas pelas empresas. E as empresas são empresas capitalistas que investem em capital, tá certo? Com o objetivo de obter lucro. Mas imediatamente eles descobrem, tá certo? Eles descobrem que era preciso abarcar também com a forma mercadoria o próprio software. Se fazia negócios com hardware e não com software. Então começou a surgir empresas cujo modelo de negócios era a comercialização de software. Na década de 70, um sistema operacional havia se popularizado nas universidades. Era o Unix, criado nos laboratórios da empresa AT&T pelos desenvolvedores Dennis Ritchie e Ken Thompson. Era um sistema operacional para mainframes, computadores caros de grande porte. Eu sempre trabalhei com Unix, outro sistema operacional utilizava mais para dar suporte para usuário. Surgiram várias derivações do Unix devido ao seu código-fonte de livre acesso. Das universidades para o mercado, versões do Unix passavam a ser comercializadas. Apropriando-se do desenvolvimento coletivo em torno do Unix, em 83, a AT&T fecha o código do sistema, rompendo o desenvolvimento coletivo. Na verdade, o custo de reprodução de produtos e materiais como o software, assim como música, assim como livros e-books, né, vamos dizer assim, é praticamente gratuito. Quer dizer, um clique no computador, você copia um programa, copia uma música. Então, isso cria um problema muito complicado para a garantia do direito de propriedade privada. Homer, o que está fazendo? Não tenho tempo para responder, Marge. Estou montando um escritório caseiro para meu novo empreendimento comercial. Que empreendimento é esse? Já ouviu falar numa coisinha chamada internet?
Internet, é? Todo mundo está ganhando dinheiro na internet. Menos nós. Ficamos para trás. Muito para trás. A saída que as empresas capitalistas encontram é não vender mais a mercadoria, mas simplesmente alugar o direito do uso da mercadoria, tá certo? Que é feito por meio das licenças de uso do software. Tá certo? Então, quando a gente compra um software, por exemplo, um produto da Microsoft, nós não estamos comprando aquele programa, nós estamos adquirindo o direito de usar aquele programa no nosso computador. E a Microsoft cobra um valor para isso, tá certo? Mas para fazer isso, ele precisa, tá certo, fechar o acesso ao código. Internet para Agora eles principiantes. têm internet nos computadores. Homer, Bill Gates está aí. Bill Gates? O bilionário dos computadores está aí? Oh, meu Deus, oh, meu Deus! Saia daqui, Marge. Eu não quero que ele pense que isto é uma operação barata. Vai! Senhor Simpson, seu anúncio na internet chegou ao meu conhecimento, mas não consegui descobrir o que a Compo Global Meganet faz, se é que faz, não é? Por isso, para não me arriscar a competir com o senhor, eu me decidi a fechar o negócio. Marge, eu dediquei todo o meu esforço nesse negócio e agora vem a recompensa. Nós estamos ricos, mais ricos que os astronautas. Homer, cala a boca, vai estragar o negócio. Relutantemente, eu fecho o negócio com você. Bom, todo mundo sempre aceita. Feche o negócio dele, rapazes. Espere, o que está fazendo? Tá, eu não fiquei rico assinando um monte de cheques. Porque se o código for o código aberto e estiver disponível para todo mundo, uma pessoa pega um código, tá certo? E faz pequenas modificações, vira um outro código e simplesmente reproduz o código sem pagar os direitos que supostamente uma empresa como a Microsoft acha que tem sobre o software. Oh, they're not scared of you. They're scared of what you represent to them. Hey, man. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things. I mean, it's real hard to be free when you are bought and sold in the marketplace. En los años 70, hacía parte de una comunidad grande de hackers en MIT y en otras universidades, y hacíamos muchos tipos de hacks, y también desarrollar un programa útil puede ser un hack. Esse espírito constitui uma cultura hacker, né? Essa cultura hacker que vem principalmente nasce nos Estados Unidos, da prática de pessoas que desenvolviam códigos com muita destreza, com muita capacidade. Nos anos 60, nos anos 70, eles foram construindo uma ética e vou dizer, comportamentos, algo que a gente chama de cultura ou subcultura. Hacker para mim é isso. Hacker para mim é o cara que põe a mão na massa, que programa, que pega um código, evolui, muda, ou começa ele do zero. Por que não? Começa ele do zero, disponibiliza com outros, faz aquilo evoluir. Isso vai ser desenvolvido mais rapidamente se eu compartilhar com outros. Não vejo hacker como sendo o cara que ataca, invade. Isso é furado. Hacker não é cracker, né? Só para explicar, não é o criminoso. Mi comunidade decayó, casi fue destruido y el sistema operativo libre que usábamos se volvió obsoleto. Entonces había perdido mi comunidad y mi manera de vida, una manera ética de vivir. La destrucción de la comunidad fue a causa de influencia comercial. Salieron todos los hackers
excepto yo. Por lo tanto, mi comunidad se había muerto. Aí, então, o Richard Stallman, ele teve essa ideia de desenvolver o software livre. Incomodado com essa situação, ele criou o projeto GNU, né? Então, a gente pode perceber que não é simplesmente uma alternativa tecnológica, é uma reação a uma situação que se estabelece a partir de uma realidade econômica. ¿Por qué lancé el desarrollo del sistema operativo GNU? Porque quería poder usar computadoras en libertad. Quería hacerlo posible para todos los usuarios. En el año 83, cuando decidí desarrollar este sistema, usar una computadora nueva en libertad era imposible porque todos los sistemas operativos eran privativos. Mi idea para cambiar esta situación era desarrollar otro sistema operativo y hacerlo libre. Em 85, Richard Stallman fundou a Free Software Foundation, organização sem fins lucrativos para financiar campanhas do movimento do software livre. En el año 92, el sistema GNU que habíamos desarrollado durante 8 años fue completado por un programa desarrollado por otro. Ese programa fue Linux, el kernel. Um sistema operacional é composto de diversas partes abstratas. Entre elas, há o indispensável kernel, o núcleo do sistema, o programa responsável por manter o diálogo entre os softwares e o hardware. No início da década de 90, Linus Torvalds, um jovem estudante finlandês da Universidade de Helsinki, inicia apenas por diversão o desenvolvimento de um novo sistema parecido com o Unix. Torvalds distribuiu seu trabalho pela rede, com partes essenciais do GNU. Criava então, colaborativamente, um kernel que atenderia às necessidades do próprio projeto GNU. Era o kernel Linux. Por lo tanto, con el sistema GNU y el kernel Linux, tenemos un sistema completo y libre. E hoje o kernel não é só o kernel, ele é um grande desenvolvimento, mas o GNU está antes da existência do Linux, e o Linux só pôde existir por causa do GNU. Tudo bem, então fala Linux, mas quando te perguntarem, né, conte a história, né? É GNU Linux. Na época da migração, nós fomos uma das únicas 4 unidades do Brasil todo a concluir o projeto em 6 meses com sucesso. Hoje, o Exército continua estimulando o uso de software livre. Primeiro motivo, orçamento. Tá? O governo brasileiro, até 2005, gastava aproximadamente 400 milhões de reais por ano só em licença de software. Isso só o governo federal. Outro aspecto foi o aspecto da segurança, né? Os sistemas proprietários, eles são uma caixa preta, como nós costumamos falar. Você não tem acesso ao que está rodando por trás do seu computador. E uma declaração do ministro do Comércio do Japão para a revista Money, nesses anos, eu não sei se foi 2002, 2003, ele disse que como nós podemos colocar os nossos dados estratégicos dentro de sistemas que nós não sabemos o que fazem, que são de propriedade estrangeira, e que mudam tão constantemente e que são tão conhecidos por falhas de segurança. Então, esse motivo em particular, esse benefício em particular, perdão, nós sentimos. Porque como eu tenho acesso ao código-fonte do sistema, como eu tenho acesso ao que roda, como eu configuro pessoalmente cada detalhe do sistema que eu quero, eu tenho um controle muito maior sobre o que esse sistema pode fornecer para mim. Outra vantagem é que a grande maioria dos vírus, trojans, worms e ameaças de segurança que você tem para o sistema proprietário, eles, em geral, não vão ameaçar um sistema livre.
Quando você tem um código, um conjunto de algoritmos que constitui um software, se você distribuir isso e as pessoas se interessarem, olha que loucura. Quanto mais gente se interessar em ajudar a manter o código, melhor ele fica. É a inteligência coletiva distribuída ajudando a fazer algo. Vai se criando uma comunidade enorme que envolve inclusive empresas, pessoas, escolas, jovens, adultos, velhos e não velhos, dane-se. Junta aquele monte de gente e isso é a força da inteligência distribuída. Então, é muito mais rápido você debugar. Você tem problema de coordenação, mas se a coordenação for bem feita, como é no caso do Linux, no caso das comunidades de distribuição de software livre como a Debian, como o próprio Ubuntu, que é uma empresa, você tem o Apache, que é uma coisa excepcional. Cada programa no libre, cada programa privativo é um problema social. Si prohíbe la compartición, es atacar la sociedad. Si permite la compartición pero no ofrece el código fuente, es decir, que su desarrollador sigue imponiendo su poder a los usuarios, también es injusto. También no debe existir. Entonces, no es una contribución, solo es un golpe, una manera de ganar poder. ¿Qué hace un activista de software libre? Explica la filosofía a los demás y milita por la migración de su oficina, de su escuela, de cualquier grupo o actividad al software libre. La Fundación de Software Libre hoy en día financia campañas de activismo importantes para defender a liberdade. Onde eu trabalho atualmente, eles usavam só Windows, só software privado, né, um negócio mais privado, e eu tô mudando o ideal deles, jogando software livre, falando para eles verem que funciona mesmo o negócio, o que dava problema antes agora não dá mais. Mas é uma questão de até diminuição de carga de trabalho, porque o que você ficava quebrando a cabeça, você deixa lá rodando, funciona, e não tem problema nenhum. Eu não sou exatamente programador, eu não desenvolvo aplicações, nem nada disso, mas como usuário você se depara muitas vezes com problemas ou com pequenos problemas que te atrapalham e que você não sabe resolver, ou alguns que você sabe resolver e é super tranquilo você responder para a pessoa e para o desenvolvedor e descrever, olha, eu estou com um problema aqui, assim, há muitas pessoas extremamente solistas, assim, que te respondem, né, te ajudam e... Na verdade é uma ajuda mútua, né? Eu estou ajudando ele no software que ele desenvolveu e ele está me ajudando no uso que eu estou fazendo da ferramenta. Outra vantagem bastante marcante que nós vivenciamos, principalmente fora do Brasil, na missão de paz do Haiti, é a maior desenvoltura que o sistema funciona num hardware mais modesto. Um sistema livre, principalmente o sistema operacional Linux, tá? Para servidores, você pode configurar esse sistema de maneira a ele rodar
com muito pouco recurso de máquina. Então, o custo que eu tenho com licença é zero. Eu não pago licença por esse software. E o custo que eu tenho com os servidores necessários para fazer funcionar meus sistemas é muito menor. Então, os sistemas novos da empresa líder do mercado de software proprietário, hoje em dia, eles têm dificuldade em rodar com computadores com 2 GB de memória. Ao passo de que sistemas livres que eu tenho nos meus servidores, para 4.000 usuários, que a minha rede começa em São Paulo e acaba no Rio de Janeiro, eles funcionam em computadores com 512 MB de memória sem o menor problema. Copyleft o el izquierdo del autor es una técnica legal que inventé para publicar un programa como software libre y defender su estado libre para todos los usuarios. Para ser una licencia libre, la licencia debe otorgar las 4 libertades adecuadamente. Buscaba una manera de asegurar que todas las copias sean libres cuando lleguen a los usuarios. Es decir, una manera de evitar que el intermediario le quite la libertad. La técnica que inventé funciona así. La licencia del izquierdo del autor dice, sí puedes hacer copias y distribuirlas, pero solo con la misma licencia, sin añadir nada, y solo ofreciendo el código fuente. Es una técnica legal, es una manera de usar la ley del derecho del autor. Es un método que varias licencias practican. La primera es la licencia pública general de GNU, o GPL de GNU. Então, o que aconteceu foi, primeiramente, um projeto de contato com o usuário. Então, o trabalho que durou 6 meses, né, teve um período de 5 meses de ciclo de palestras, de preparação tecnológica, de conhecimento das atividades de cada usuário em particular, das necessidades desses usuários, uma análise do que deveria ser migrado ou não, e os servidores migrar para software livre que fosse possível, que foi praticamente 95%. E desses 5 meses, nós fizemos também treinamento desses usuários e principalmente a preparação da equipe técnica para atender essas necessidades. E o último mês é que foi a instalação de software em si. Então isso foi um processo bastante criterioso, bastante lento, que envolveu muitas pessoas, que envolveu muito planejamento e por isso que deu certo. Para mim, qualquer programa livre é melhor que qualquer programa privativo, porque o programa livre se pode usar em liberdade e o programa privativo não. Para usar o programa privativo há que ceder a liberdade. Então, para mim, um programa livre é melhor que nada e um programa privativo é pior que nada. Prefiro a nada e desenvolverei um programa livre. Então, uma coisa que nós percebemos de imediato, o que o usuário também percebeu, é que com o antigo sistema, você tinha que dar manutenção na máquina do usuário com muita frequência. Por questão de vírus, por questão de segurança, por questão de lentidão das máquinas. O software proprietário também ele te estimula a trocar o seu hardware, no Brasil, entre 2 e 4 anos no máximo. Nos Estados Unidos, esse número já gira em torno de 2 anos para trocar o seu computador funcionando por uma versão mais nova, simplesmente para você fazer a mesma tarefa, porque o software que você pagou para usar mudou. E o mercado te força a isso. O software livre acaba com esse modelo. Existem diversos sistemas GNU Linux. São adaptações redistribuídas. Por isso, são chamadas de distribuições, ou distros. Uma distribuição GNU Linux é o conjunto de aplicativos livres, incluindo o kernel Linux. As distros são mantidas colaborativamente por projetos comunitários ou por organizações comerciais. O ideal é ter uma opção, e se a pessoa quiser ir para o software livre, ela vai.
Eu quero achar melhor para ela. Então, é uma questão de escolha, pelo menos ela que decidiu o que queria, não foi monopolizado, não foi uma marionete. Por cierto, usar el software libre no exige conocimiento específico técnico, no más que el software privativo. Eu tive o prazer inenarrável de receber o agradecimento de um cabo que, durante uma situação crítica que eu pessoalmente vivi lá, junto com eles, numa missão de manutenção, nós enfrentamos um tiroteio bastante intenso que durou mais de 1 hora. Quando tudo terminou, esse cabo veio para mim agradecer, dizendo que fazia alguns dias que ele não conseguia falar com a mãe no Brasil e tinha acabado de ver a filha na câmera, isso no meio de uma favela, no alto de um morro. E só foi possível graças a esses sistemas operacionais nos servidores. Tenho servidores na minha rede que estão sem desligar há 3 anos. 3 anos sem desligar. Na medida que aumentar a competição entre os países, haverá uma tendência de desenvolvimento de sistemas operacionais alternativos. Certo? E a história pode mudar bastante nas próximas décadas. Hemos perdido a libertad y tuvimos que luchar para recuperar. O Linux, da mesma forma que o Windows da Microsoft e o Mac OS da Apple, é um sistema operacional, portanto gerencia a parte de hardware e software, e ele é baseado em Unix, criado inicialmente para desktops, mas também é usado em servidores, smartphones, tablets e outros tipos de dispositivos, incluindo caixas eletrônicos, caixas bancários. E ao contrário de seus concorrentes mais famosos, o Linux não foi desenvolvido para fins comerciais, ou seja, ele é gratuito e não foi desenvolvido para ser comercializado. Então, o software e o seu desenvolvimento eles foram feitos em código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode criar e distribuir aplicativos para ele. A parte básica do Linux é composta por um kernel, que é um núcleo, né? Esse software foi criado para fazer a comunicação de outros programas e traduzi-los em comandos para a unidade de processamento e outros componentes eletrônicos. Para funcionar, então, porém, também é necessário aplicativos e bibliotecas específicas para eles. Isso significa que um usuário de Linux pode escolher entre diversos aplicativos para executar a mesma função, sejam eles editores de texto, interfaces gráficas ou mesmo prompts de comando. O processo é semelhante à escolha entre Chrome e Firefox, por exemplo, que são os navegadores de internet. Os dois são navegadores, portanto, né, e são capazes de fazer a mesma coisa, mas de formas e aparências distintas. Então é mais ou menos isso, né, que o Linux prega, né? O Linux é um sistema operacional e ele tem um kernel, que é o núcleo, e esse núcleo ele comanda toda essa parte de processos entre a parte de interface e essa parte desse núcleo. Então, portanto, o Linux, né, ele foi desenvolvido por Linus Torvalds, um estudante finlandês, como um passatempo, e ele queria, né, que esse sistema fosse bem parecido com o Unix, que é um sistema operacional também, mas que pudesse ser utilizados no PC, porque o Unix era para um ambiente corporativo, de servidores, e ele queria um sistema que ele pudesse utilizar nos desktops, por isso foi criado para desktops inicialmente, e dessa forma, né, também de modo gratuito, não comercial, como a Apple, o macOS da Apple e também o Microsoft
com Windows, né? Então ele queria um sistema totalmente gratuito, com um movimento de código aberto, que nós vamos ver, movimento de software livre. E essa era a filosofia de Linus, ter um sistema totalmente gratuito, de forma que pudesse ser usado nos computadores pessoais para fins diversos, possibilitando que os usuários tivessem maior liberdade de escolha. Então nós temos o Windows, que é pago, o macOS da Apple, que também é pago, e o Linux, ele foi criado então para ser usado gratuitamente por Linus Torvalds. Então, portanto, o Linux, ele é um sistema operacional de código aberto. Qualquer um pode ter acesso às suas codificações. Ele é baseado em Unix, que era um sistema operacional feito para servidores. E ele possui um kernel. O que é o kernel? O núcleo do sistema. O kernel é um componente principal do sistema operacional e ele faz a interface central entre o hardware e os processos executados por um computador. Então, assim, ele estabelece, né, a comunicação entre ambos, a parte física e a parte de software, gerenciando os recursos com a maior eficiência possível. E, além disso, né, o Linux ele possui também a licença de uso GPL. Essa licença é a designação da licença de software, né, idealizada por Richard Stallman em 1989, no âmbito do projeto chamado GNU da Free Software Foundation, a FSF. Então, Stallman, originalmente, ele criou essa licença para o projeto GNU, de acordo com as definições de software livre da Free Software Foundation. Então, tem todo o movimento de software livre, da qual Stallman criou, e o Linux ele pertence, então, a esse movimento, cuja licença de uso é a GPL. Então, a GPL também é uma licença, né, copyleft. Então, trabalhos derivados de um produto originalmente licenciado pela GPS só podem ser distribuídos se utilizarem a mesma licença. Então, para distribuir versões novas do Linux, ele precisa seguir essa licença de uso GPL. E então, como ele é de código aberto, os usuários podem ter acesso às codificações, criarem um novo tipo de sistema, licenciarem esse sistema para uso específicos aí da população. A título de conhecimento, o Linux é baseado então no Unix, que é um sistema operativo, desenvolvido do Multics em 1965 pelas empresas e governo. E em 69, desenvolvimento do Unix, né, ele foi feito pela Bell Labels, da AT&T, por Hitch e Thompson, criados em linguagem Assembly, que é uma linguagem de máquina, a linguagem que o computador mais entende é Assembly. Depois passou para B e finalmente para C, que é uma linguagem de programação. Então, geralmente, os sistemas operacionais eles são feitos na linguagem C. Em 73, o Unix toma forma em C. Então, a partir de 73, ele já finalmente, né, começou a ser desenvolvido na linguagem C e não mais na Assembly, que era bem complicada. Em 75, Unix ganhou o mundo graças à lei antitrust. O Unix ele tem como filosofia que quase tudo é arquivo. Os programas devem ter uma função bem definida e também devem fazê-la bem. Os programas devem insertar a entrada padrão de teclado e monitor. Além disso, também devem ser conectados entre si. E também há uma separação bem rigorosa entre o modo usuário e o modo kernel, que é o núcleo do sistema.
Então, nós temos aí essa filosofia, da quais, através dessa filosofia do Unix, foi gerado, então, o sistema operativo Linux. Richard Stallman era um pesquisador do MIT, e ele tinha assim, uma longa jornada de hackers, eles trocavam programas entre si. Ele estava bem satisfeito com as mudanças pela propriedade do Unix, que era de código fechado, e aí em 83 ele fez um manifesto GNU a favor da utilização do Unix completamente livre. E disso aí se deu então a criação do Linux, que foi baseado completamente no sistema operativo Unix. Por isso que ele lançou esse projeto, né, a fim de que pudessem utilizar o sistema Unix com código que era totalmente fechado para código aberto, mas não poderiam então se chamar Unix mais. Aí criaram então o Linux. Em 83, a Free Software Foundation ela estava sendo criada por Richard Stallman, e uma organização sem fins lucrativos que queria diminuir as restrições de cópia e alterações do software. E assim, criou-se a licença GNU, que nós vimos, a GPL, e outras ferramentas para incentivar a criação de softwares livres para cópia e alterações. Então, era o movimento do software livre, onde os softwares poderiam ser disseminados livremente para cópia e também para alterações. Então, não havia a necessidade de piratear, porque eles já eram feitos para ter acessos totalmente livres e também, portanto, então, fazer a cópia e alterações de todos os seus arquivos. Então, a FSF ela tinha começado então a criar um sistema chamado GNU, só que esse sistema ele não estava completo. Por quê? Porque ele precisava de um kernel melhorzinho. Ele até tinha um kernel chamado Herd, mas não era muito bom. Então, assim, não atraía a atenção de muitas pessoas. Então, o projeto GNU ele foi deixado meio que incompleto. O GNU, então, foi criado por Stallman. Assim, né, surgiu o GNU Linux. E é nessa hora, então, que Linux entra em ação com o Linux. Então, Linus, ele que criou o Linux, o kernel, né? O Linus Torvalds, ele colocou o código-fonte do Linux em licença GNU para conseguir também mais desenvolvedores para ajudar no Linux. Mas antes também ele colocou sua própria licença que impedia atividades comerciais. Então, ele queria que esse sistema fosse totalmente livre e não comercial. Assim, o GNU e o Linux foram juntados e surgiu o GNU Linux, que ficou mais conhecido como Linux. A interface gráfica do Linux, porém, só funcionava com linhas de comando, das quais nós estamos vendo aqui. Não existia uma interface gráfica para usar o sistema operacional. Mas em 94, então, foi lançado no Linux com o software Xfree, um software de interface gráfica. Então, eles pegaram o Xfree, que era esse software de interface gráfica, e criaram, então, duas interfaces que poderiam ser usadas no sistema Linux, chamada Genome e KDE. Então, juntou-se as ideias de Stallman e o desenvolvimento do núcleo do sistema operativo por Linux, o Linux, e assim, então, tornou-se um software completo, sem fins lucrativos, ou seja, não era comercial. Ele usava o código aberto, onde qualquer pessoa poderia ter acesso às suas codificações. Se alterasse essas codificações, elas deveriam sempre permanecer usando a licença GPL. Então, surgiu-se o movimento do software livre com Richard Stallman, que é um movimento social. Eles pregavam que é uma questão de liberdade, não de preço, o uso dos softwares. Então, eles tinham
com o objetivo, né, de garantir certas liberdades para o usuário de softwares, ou seja, usar o programa para o que quiser, estudar o programa e aprender com ele, modificar o programa para os seus propósitos e distribuí-lo da mesma forma que você recebeu. Então, assim, eles criaram esse movimento do software livre para estar disseminando mesmo esses softwares, embora com base em tradições e filosofias, né, entre membros da década de 70 da cultura hacker. Stallman fundou formalmente esse movimento em 83, com o lançamento do projeto GNU, que era aquele projeto do sistema operativo baseado em Linux, mas que não estava completo, que precisou então do kernel do sistema, feito por Linus Torvalds, gerando assim o que nós conhecemos hoje como Linux. Então, por trás de toda a criação do Linux, existe esse movimento do software livre, para que então possa disseminar as 4 liberdades das quais os usuários podem se beneficiar. Então, a partir do momento que criou-se o GNU Linux, foi feito aí algumas distribuições do kernel Linux, do núcleo Linux, né, do sistema Linux, com algumas ferramentas GNU e mais alguns programas. E isso foi feito, né, por um grupo de pessoas engajadas nesse projeto, onde eles personalizaram, né, o suporte, a arquitetura, o preço, o público-alvo. E assim gerou-se muitas centenas de distribuições que a gente conhece hoje, como o Fedora, o Ubuntu, que são distribuições do sistema Linux. O Gentoo, o Mandriva, e o Debian, o OpenSUSE, Kurumin, então tem várias distribuições que a gente pode estar encontrando do Linux atualmente. Lembrando que, então, nós temos um sistema chamado GNU, e esse sistema ele é integrado com o kernel Linux. Nós encontramos o Linux, portanto, em servidores e desktops. Então, servidores são computadores mais robustos para empresas, e desktops são usados mais para usuários comuns. E nós também podemos encontrá-los, né, em sistemas embarcados, como, por exemplo, celulares, em tablets, smartphones. Então, o Android do Google, ele utiliza o Linux, o Motorola, o OpenMoko. Então, assim, 20% dos celulares, eles usam o Linux. Nós podemos também encontrar o Linux em vários locais. Estima, então, que metade da internet, né, ele roda sobre o Linux. As prefeituras de Munique e Viena, tem sistemas educacionais suíços, o governo francês também, a Dell, a HP, a ASUS, a Fórmula 1, né, também utiliza o Linux, McLaren, Ferrari, Renault, a IBM, Intel, AMD, Google, Oracle, Shell, Pixar, Boeing, Nokia, Motorola, Sony, Cisco, Novell, HP, NASA, entre outros. Então, tem vários lugares que eles utilizam o Linux, porque o Linux ele é bem seguro, não existe muito vírus, né, criado para o Linux. Então, portanto, como ele é um sistema mais robusto, então várias empresas utilizam ele para fins tanto educacionais, como também pessoais e empresariais. No Brasil, a gente encontra o Linux em vários lugares, no governo federal, com o programa Computador para Todos, nos ministérios estaduais, federais, nos telecentros de São Paulo, nas Forças Armadas, nas Casas Bahias, Ricardo Eletro, Itaú, na Saraiva, nos caixas eletrônicos principalmente, Carrefour, Banco do Brasil. Então, existe aí vários locais que
nós utilizamos, né, principalmente nos nossos caixas eletrônicos, nós utilizamos aí o sistema Linux. Então, perguntam, né, por que usar Linux ao invés de usar o Windows, que é o sistema mais utilizado por usuários comuns, ou o macOS. Então, o Linux, como ele é um código disponível, então a gente pode estar aprendendo com ele. Ele tem também muitas aplicações, onde nós encontramos muitos pacotes disponíveis na internet para serem instalados. Então, nós podemos também modificar o sistema a fim de que ele possa trazer benefícios para a gente. Ele é mais seguro, o código-fonte está disponível. Ele é preservado em evento onde o Windows e o macOS foram invadidos. O uso de padrões abertos. E ele é rápido e escalável. Então, são alguns motivos para usar o Linux, apesar de que, quando nós passamos a utilizar o Linux, alguns programas que estão aí no mercado, eles não rodam no Linux. Se eu tenho programas que rodam só no Windows, ele não roda no Linux. E é assim que acontece, né? Como a maioria utiliza o Windows, fica difícil de estar trabalhando com o Linux, já que muitos dos programas que são instalados no Windows não funcionam no Linux. Então, por isso que não caiu muito no uso de usuários comuns, porque a gente não consegue fazer a conversa dele com outros sistemas operacionais. Ou seja, os aplicativos, os programas não funcionam no Linux, a não ser que sejam criados para Linux. Então, o que funciona no Windows não vai funcionar no Linux. Então, isso que é ruim aí para que o usuário possa estar utilizando esses sistemas. Às vezes está acostumado a usar o Windows, né? E aí passa para o Linux e aí alguns softwares não funcionam no Linux. Então, porém, né, mesmo com todos esses problemas que nós encontramos entre Windows, Linux e Mac, o Linux ele é bem confiável e também possui um custo zero. Você pode adquirir ele sem custo nenhum. E o que eles vão ganhar, né? Eles ganham no suporte, mas o suporte também pode ser pago ou gratuito. Então, eles ganham nessa parte de suporte. E ele é bem fácil de instalar, também de usar. Ele segue os preceitos dos outros sistemas. Tem uma farta documentação. E também já é uma alternativa bem crescente aí no mercado. Muitas empresas elas utilizam como visto o Linux porque ele é bem confiável. A fim de criar, né, algumas lacunas que ficaram pelos usuários que utilizam Windows e Linux, o Linux criou então alternativas de softwares para que esses usuários do Windows não ficassem à deriva. Então, por exemplo, o pessoal do Windows que usa o Office, eles têm a opção de usar o OpenOffice, o KOffice, o AbiWord, que são totalmente gratuitos. Ao invés de usar o Internet Explorer, nós temos a opção de usar o Firefox, o Galeon e o Conqueror. O Outlook Explorer, eles criaram o Thunderbird, Evolution e o Sealpid. O MSN, eles criaram o Gaim. O Photoshop, eles criaram uma alternativa chamada GIMP. Para o CorelDRAW, eles criaram também outros softwares parecidos. E assim por diante. O Dreamweaver, eles criaram o NView. O Visual Studio, eles criaram o Anjuta, o Vision, o Dia. Esses são todos gratuitos. E aqui são pagos. Então, nós temos algumas opções para quem usa o Linux. E esses softwares aplicativos, ou não, eles são bem parecidos com os que são aplicados para o Windows. Então, o problema de usar o Linux é isso, né?
Programas que rodam no Windows não rodam no Linux. E programas que rodam no Linux não rodam no Windows. E como nós utilizamos mais o Windows, os usuários comuns, fica difícil, então, migrar para o Linux devido a esses incômodos. Então, no Brasil, ele não é tão popular, devido, então, a esse incômodo de, no Windows, o que roda no Windows não roda no Linux. E aqui no Brasil tem essa cultura de pirataria, copie e seja ilegal, que no Linux não tem essa cultura. Copie e seja legal, né, a cultura deles. E o Brasil também tem essa resistência à novidade. Então, para sair de um sistema que nós já utilizamos e começar a estudar um outro sistema, torna-se um pouco complicado para muitos usuários. E, além disso, né, existe também a mentalidade que se é gratuito, então não presta. Então, algumas coisas aí não fazem com que o Linux ele seja tão popular no Brasil. Apesar de que ele é bem utilizado pelas empresas por ser mais confiável do que o Windows e o Mac. E como que eles sobrevivem? Como eu falei, o foco é no serviço e não no produto. Então, o produto você pode baixar e utilizar à vontade, pode alterar até a codificação dele. Mas o foco, então, é no serviço, o software livre, mas o suporte pode ser pago. Então, existem alguns suportes que são pagos, e é nisso que eles ganham o dinheiro para estar sobrevivendo. Assim, eles ganham, né, em desenvolvimento para os ambientes específicos. Eles também têm customizações de aplicações e distribuições para clientes específicos. Eles também ganham na criação de softwares, onde eles têm os livres e proprietários. E a certificação e treinamento. Então, é assim que eles ganham, não na venda do software, do sistema operativo em si, como é feito no Windows e no Mac. O Linux ele tem duas principais interfaces gráficas. Uma é o KDE, que é bem fácil de estar utilizando. E nós temos também a interface Genome, que também tem um visual limpo e bem simples de estar utilizando. Então, são algumas das interfaces que nós encontramos aí no sistema operativo Linux. Então, aqui nós temos um pensamento do Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs. Então, o Steve Wozniak, ele diz o seguinte, né, a respeito do Linux. Acredito que as pessoas com os ideais mais elevados estão interessados em código aberto. Então, ele também é a favor desse movimento de código aberto. E são essas pessoas que têm as maiores motivações para colocar seus talentos tecnológicos para trabalhar em benefício do mundo. Mas também não significa que elas sejam contra fazer dinheiro. Então, ele é a favor, sim, do movimento do código aberto, porém, né, não significa que seja contra fazer dinheiro. Então, esse aqui é o Wozniak, cofundador da Apple, dizendo aí que é a favor dos interessados em código aberto. Nós vamos ver agora algumas distribuições mais populares do Linux. Como uma das distribuições mais importantes, nós temos o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, que praticamente já dispensa apresentações e que popularizou o sistema para muita gente. O Ubuntu ele teve algumas novidades bem importantes, como um suporte melhor ao login por impressão digital, novas opções para organizar seus aplicativos e também melhorias, principalmente em sua interface. Nenhuma distribuição é tão regular quanto o Ubuntu. Além de bom funcionamento, a distribuição nunca deixa de surpreender.
E o Ubuntu, na versão 20.10, que é a atual, nós estamos em 2021, ela também não decepcionou. Embora este seja um lançamento de suporte de curto prazo, o destaque fica por conta do novo Genome, que é a interface gráfica, essa interface gráfica 3.38. O lançamento mais recente do Genome trouxe um ambiente de desktop a um nível de desempenho e confiabilidade que ainda não tinha. Com essa capacidade, né, de reorganizar mais facilmente a grade, de dar melhor suporte ao leitor de impressão digital, a rolagem do touchpad e a alta precisão e um tema padrão limpo, o Ubuntu 20.10 é um sistema operacional de desktop notável. Além disso, né, ainda é um dos sistemas operacionais mais fáceis de usar do planeta. Com suporte de hardware incomparável e uma boa base de usuários cada vez maior. O Ubuntu realmente é uma excelente opção para desktop. Já o Pop! OS, ele tem sido a distribuição preferida de muita gente, porque ele tem a vantagem de ser baseado no Ubuntu Linux, Ubuntu que é aquele sistema que eu acabei de explicar para você, e já a quinta distribuição mais popular, segundo o DistroWatch, é a Pop! OS, que também usa o Ubuntu como seu sistema base. Então ele roda com base no Ubuntu, mas entretanto ele foca mais em vir um pouco mais pronta para os usuários não terem que se preocupar com certas configurações, como por exemplo, ao já vir com os drivers de vídeo. Então, ele já vem com alguns drivers de vídeo. Quando a gente vai instalar essas placas de vídeo, os drivers já estão prontos para serem utilizados. Os drivers são os arquivos que fazem essas placas de hardware funcionar. Então, eles já vêm pré-instalados, o que facilita muito. Além destes pontos de destaque, o Pop! OS ele também conta com algumas funções e atalhos exclusivos para melhorar a produtividade de seus usuários. Então, são alguns itens que eles colocaram, inseriram no Pop! OS para que os usuários tivessem mais acesso a alguns recursos que anteriormente no Ubuntu não tinha. Então, o Pop! OS é um sistema que está sendo bastante utilizado também, porque a base dele é Ubuntu. Outra opção, outra distribuição bem popular também é o Fedora, que é um sistema limpo, rápido e estável. Então, os usuários têm utilizado bastante também essa opção como uma distribuição Linux para desktop. O MSX Linux, ele merece todos os destaques, porque ele tem um ambiente desktop muito bom, e ele utiliza a interface KDE, onde tem um trabalho muito excelente e realmente funciona muito bem. Essa distribuição ela é baseada no sistema operativo Linux Debian Buster, então já se sabe que é muito estável, e inclui também o suporte avançado de hardware, um repositório que permite aos usuários instalar coisas como conjunto de gráficos, incluindo pacotes de mesa atualizados, drivers, entre outros pacotes que a gente tem aí de aplicações. Então, o MSX Linux é um sistema bem robusto também e está sendo bem utilizado atualmente. Nós temos também a distribuição Manjaro, que priva pela simplicidade. Então, já é uma outra distribuição que anda fazendo sucesso por mais tempo e que cada vez mais, né, tem se destacado pelo seu visual moderno e que agrada muitos usuários. Não apenas isso, outro ponto de destaque seu fica por conta do repositório de arquivos, que permite a instalação de novos aplicativos com bastante facilidade. Então, essa é outra distribuição que é bem interessante de estar trabalhando também, o Manjaro.
O Mint, que também é uma outra distribuição, essa aqui é baseada no sistema Ubuntu. Não é de hoje que o Linux Mint ele tem se popularizado. É uma distribuição bastante utilizada por pessoas que buscam um sistema com uma boa performance, mesmo sendo instalado em hardwares mais antigos. Mas, né, sem deixar de ter todos os recursos da atualidade, podendo ser utilizado no dia a dia para praticamente qualquer tarefa. Então, ele pode ser instalado em hardwares mais antigos e ele funciona muito bem. Não apenas isso também, né? Outro ponto que conquista muitos usuários e empresas no Linux Mint é o fato de ela ser LTS. Ou seja, né, essa distribuição tem o suporte garantido por 5 anos. Então, aqui eles dão um suporte gratuito por 5 anos.